queria agradecer antes de mais a todas as pessoas que estão aqui presentes, terem tido paciência ou interesse em virem até cá. Agradecer também ao Rui Freitas, que foi a pessoa que realmente no último dia, no prazo, tornou insistir para eu participar com algum tipo de comunicação, e agradecer à Universidade Lusófona, certamente, por ter a coragem e a honra de organizar o primeiro congresso de esoterismo português, trazendo assim ao mundo da Universitas uma base essencial, que é a base do esoterismo. O esoterismo como o que é interior e, como o Fernando Pessoa diz também, o que é verdadeiramente a realidade que está dentro da manifestação da matéria. Eu trouxe aqui alguns textos do Fernando Pessoa e vou tentar ilustrar volta e meia o que vou dizer neste sentido de que, de facto, proximidade com os textos, e trouxe aqui também um livro do Monteiro de Cantal, da origem dele e assinado por ele próprio, para trazer algo dessa continuidade de uma tradição espiritual. E, portanto, isto aqui prende-se um bocado com 4 aspectos que são, de facto, extremamente vastos e será um grande tour de force saber fazer com o máximo de harmonia e de proporção a harmonia entre a Terra Cantal, Fernando Pessoa, gnose e tradição espiritual portuguesa. Eu iniciaria por dizer algo sobre o que é a tradição espiritual portuguesa para clarificar um pouco, ou dar a minha perspectiva, porque nós já assistimos nestas 2 conferências anteriores formas de compreensão e de visualização dessa tradição espiritual portuguesa. A tradição espiritual portuguesa, que algumas pessoas recusam, considerando que uma tradição espiritual só existe quando existe uma iniciação de mestre a discípulo ao longo dos séculos, que será o caso do budismo ou de certos ramos do hinduísmo. Quanto a mim, não é só por aí que se transmite esse conhecimento do espírito ou essa força espiritual. Há, portanto, uma ligação superior, uma ligação que é feita através de cada um de nós, através do seu espírito, da sua alma, e que passa também, de facto, por uma tradição do mestre a discípulo, mas também de mãe para filho, ou de monumentos e de locais para as pessoas. Nós aqui, aliás, realçou ali bastante os aspectos dos monumentos templários, mas eu até trouxe aqui um texto, um livrinho, que é a Revista Exílio. A Revista Exílio é uma das continuidades da Revista Orfeu. A Revista Orfeu, como sabem, é considerada o início do movimento modernista cá em Portugal, um movimento modernista que geralmente não foi associado à espiritualidade e ao ocultismo e ao esoterismo, que também tinha dentro de si, apesar do nome de Orfeu já ter uma ligação com essa tradição órfica, a tradição iniciática, a tradição do verbo que transmite uma energia espiritual e que modela a natureza, ou as pedras, ou os animais, e que Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Raul Leal, Augusto Ferreira Gomes, todos eles esoteristas, todos eles seres conscientes da tradição espiritual portuguesa e fazendo as ligações através de autores, é o caso de Fernando Pessoa, que tenta relacionar-se com Sampaio Bruno, porque sabe também quem conhece mais da geração anterior em relação ao sebastianismo, e pergunta-lhe, e há 2 cartas do Fernando Pessoa para o Monteiro de Cantal. O Raul Leal era mais velho que ele, um homem que já em 1913 já tem livros de transcendentalismo e que vai ser também uma figura importante. E os outros são indivíduos que acompanham esse movimento. Orfeu, como sabemos, falhou, no sentido que houve problemas monetários, houve também um tipo de acusação que lhes foi feito, e eu até trouxe aqui um textozinho de que Fernando Pessoa diz em relação
ao que se passou na época dele e da Antero Quental. Ele diz assim, é um texto escrito em 1915, portanto, na refrega da publicação do Orfeu e do embate com uma série de jornais que atacam os considerados números. Génios tratados como doidos ou parvos, portanto, ele diz mais ou menos que nestes meios, o meio português, os génios tratados como doidos ou parvos, e mete entre parênteses, Wordsworth, Keats e, portanto, Gabriel Rossetti, escreve só Rossetti, dos pré-rafaelitas, ou como, além de parvos, inimigos da pátria, da religião e da moralidade, como aconteceu a Antero de Quental. Antero de Quental, as pessoas podem não ter percepção disso, mas para Fernando Pessoa foi uma figura primacial, talvez por ser mais importante da tradição espiritual portuguesa para ele. Embora eu tenha colaborado no dicionário de Fernando Pessoa e a modernidade, com 10 entradas sobre gnosticismo, sobre mestres, sobre espírito, Leadbeater, Blavatsky, espírito, anjo, e dei o meu contributo espiritual com algum interesse, a partir do conhecimento do espólio, na medida em que eu trabalhei no espólio e tirei muitas fotocópias e estudei bastante, e ainda vou estudar, etc. Mas a situação do Antero de Quental, por exemplo, nessa verbete, é uma situação completamente minúscula, sem qualquer tipo de compreensão do papel importantíssimo do Antero de Quental. Eu, de facto, hoje de manhã, o tema é tão vasto que não valia a pena escrever um texto. Tomei algumas, nem tenho professora em casa, portanto, conclusão, escrevi um pequeno texto que não vou ler aqui, e depois, no outro, escrevi algumas das comparações que existem entre a vida de Antero e a vida de Fernando Pessoa, nomeadamente nestes aspectos de gnose. E neste aspecto, continuando nesta ideia da tradição espiritual e, portanto, tentando religar Fernando Pessoa com Antero de Quental e fazendo ligar Antero de Quental com Alexandre Hermano e com Castilho. Portanto, ele ainda é um homem de charneira que apanha o romantismo e o classicismo do Castilho, com quem aprende francês em criança, e depois sabemos que ele vai ter a grande polémica do bom senso e do bom gosto, em que vai criar a cisão que iniciou o modernismo em Portugal e a introdução das ideias novas da Europa e de um dinamismo, um comparativismo religioso, que se vai depois manifestar nesse grande embate também com o status quo, que é as causas da decadência da Península Ibérica, em 1861, no tal momento das conferências do Casino. Ora, tudo isto o Fernando Pessoa sabe, conhece e tem como referência. E, portanto, é evidente que há bocado falou-se aqui que o Sampaio Bruno teria sido quem começou a filosofia portuguesa. É evidente que Antero de Quental é anterior ao Sampaio Bruno e tem uma obra filosófica muito mais importante do Sampaio Bruno. O Sampaio Bruno é um homem que junta materiais, é um homem super positivista e no meio de 100 páginas tem realmente algumas pequenas minas, sobretudo para quem se interessa pelos aspectos mais espirituais e mais gnósticos. Portanto, não há tanto como se quer fazer pensar. Mesmo a concepção que ele tem de Deus, não é? Ele diz que há de ser um Buda, que há de vir e que há de fazer os milagres pela explicação, pelo racionalismo, serão convencer as pessoas por a razão. Antero de Quental e Fernando Pessoa têm outra visão, são homens que assumiram a gnose, e agora vamos tentar a gnose, assumiram a gnose no outro aspecto. A gnose, de facto, pode ser vista em termos, como foram há bocado expressos, em termos bastante religiosos, em que nós vamos para os aspectos de Deus, como é que foram a cosmogênese, se houve realmente uma dupla criação, se houve tudo isso, ou vamos considerar a situação prática, onde é que nós estamos, qual é o tipo de conhecimento que nós podemos ter de quem somos nós e como é que nós podemos ser das ilusões, das ignorâncias. É esse o caminho do Antero de Quental e do Fernando Pessoa e, portanto,
temos que ver a gnose em dois aspectos. Há uma gnose e há um gnosticismo. Mas mesmo nesse gnosticismo, nem sempre nós temos que estar sempre a ver uma visão manicaísta e dualista. Não. Há uma gnose em que o corpo realmente é soma, é também sema, é uma prisão, de facto é, mas ela é também um ponto de partida para o desenvolvimento de uma série de capacidades. E isso é o caminho iniciático. O caminho iniciático o que é? É uma pessoa recuperar, admitir, e tanto a pessoa como o antecedente mental têm essa consciência, eles admitem a existência do mundo anterior, admitem constantemente que há uma pátria, que há um mundo espiritual de onde vieram, e têm consciência disso. Tanto um como o outro afirmam, mais de uma vez, a reencarnação. Portanto, a pessoa admite mesmo que ele possa ser a reencarnação de Dom Sebastião. E tanto um como o outro acabam por falar que podem vir a reencarnar outra vez. Ele admite também, portanto, pessoa, e a equipe liga-nos com esta tradição gnóstica, com a tradição dos místicos e ocultistas, como eles chamam os teósofos ocultistas da época grega. Portanto, a pessoa pensou que o que tinha ligação é que ele poderia ser o próprio Juliano Apóstolo, que está na biblioteca, uma obra completa dele, bastante anotada, etc. E vão tentar, então, pelo seu autoconhecimento e a partir de uma noção de gênio inato que tanto um como o outro tem. A pessoa vai ter essa especulação constante sobre a iniciação e admitir que há uma iniciação que é dada antes do nascimento. As pessoas vêm já com algum tipo de consciência mais desperta. É o caso que ele diz de Shakespeare, por exemplo, ou dele próprio. E o antero-cantal também tem, mais do que uma vez, essa consciência de existir uma vida anterior e admitir até a sua possibilidade de tornar a reencarnar. Eu vou-vos ler aqui um bocadinho, porque senão acabo de ser só eu a falar, sem estar a meter as palavras deles, e é sempre perigoso. Porque estaria, eventualmente, a projetar um bocadinho demais a minha própria alma e alma. Mas vou-vos ler aqui um primeiro texto do Fernando Pessoa, um diário de 1998, só para provar de novo a ligação de Antero e Fernando Pessoa. O texto está em inglês, eu vou traduzir rapidamente em português. Eu nunca estou feliz, nem nos momentos egoístas, mais selfish, ou nos meus momentos não egoístas. My solace is reading. O meu consolo, a minha forma de desanuviar-me é a reading Antero de Cantal. Em mim, depois de tudo, é um espírito como Lutero. Como eu compreendo o seu profundo sofrimento que era ele. Esta afirmação, que se prende um bocadinho antes no próprio diário, o Fernando Pessoa escreve como está completamente desanimado com o estágio em que se encontra Portugal e a falta de consciência de uma unidade da nação e como ele está a tentar escrever e renascer. E é, de facto, uma das coisas que se vai verificar nos dois também é esse empenho numa atitude e numa tomada de consciência e num restaurar de uma alma portuguesa. Esta expressão grande alma portuguesa foi mesmo o título de um livro que eu publiquei em 1988, pouco depois, 2 anos depois de ter começado o tal trabalho nos Inéditos, em que Fernando Pessoa diz que em Portugal existem 3 níveis de alma. Existe o nível superficial, que é o nível do terreno, do céu azul, que é refletido no mar, uma natureza boa. Depois existe um segundo nível, que é o nível político e o nível mental e intelectual
extremamente dependentes dos franceses e de uma certa superficialidade, e há um terceiro nível, que é o nível dessa grande alma portuguesa, que é a filha da tradição dos segredos e dos mistérios que vem antes do próprio caos e que teve o seu primeiro movimento na altura dos descobrimentos e que vai ter um segundo movimento, que será o que estaria nesse momento a preparar-se. Ainda que o momento de ligação com o mundo espiritual, ou com o mundo dos deuses, seria só 2198. Uma data que aparece mais de uma vez referida. Como sabemos, Fernando Pessoa era um astrólogo e, portanto, tinha uma série de tentativas de ordenar o mistério do tempo, e certamente que aí pagou também o preço a todo esse tipo de tentativas de passar o infinito para as dimensões do tempo, e, portanto, também não conseguiu acertar completamente a sua hora da morte. E morreu um bocado antes de tempo, mas deixou, de qualquer forma, a sua continuidade nestes textos todos. Esta posição em relação ao Antero, como é que se vai ainda consubstanciar? O Antero vai ser traduzido, muitos dos sonetos estão todos traduzidos para inglês pelo Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa queria publicar um livro. Se nós lermos a primeira intervenção do Fernando Pessoa, nova poesia portuguesa considerada psicologicamente, que é publicada em 3 volumes sucessivos da Águia em 1912, toda aquela demonstração vai terminar com que está a desabrochar um estado de poesia que corresponde a um estado de alma, em que é a poesia metafísica de Antero que está na base disso. Eu, aliás, trouxe aqui esse texto até, só diz, vou ler só um bocadinho. Se constatar que a alma portuguesa está criando, através da sua atual poesia, um novo conceito emocional e, portanto, coletivo e nacional do universo e da vida, e que esse conceito é aquele que, na linha evolutiva da alma europeia, representa um novo estado de criador, pois explica o que é que esse conceito é, tentativa para reduzir a um unismo o dualismo essencial do nosso espírito. Dualismo exterior-interior, realidade espiritual e realidade material, era isso que se estava a fazer, era isso que Antero tinha tentado fazer. Aliás, o Leonardo Coimbra tem percepção disso. O Leonardo Coimbra deve bastante ao Antero Quental. Eu trouxe aqui um livrinho de Leonardo Coimbra, Pensamento Filosófico de Antero Quental. É um livrinho que foi muito contestado por outra variante do dito pensamento português. António Sardinha ataca violentamente o Antero Quental, ataca violentamente a sua capacidade de compreensão do Antero Quental em relação ao Leonardo Coimbra. Portanto, há um desfazamento da que Sardinha seja mais da linha do integralismo, não é? Mas há explicações. E nesta obra, o Leonardo Coimbra resume o pensamento dos vários livros do Antero Quental. Como sabem, o Antero Quental também tem esse aspecto de que foi vítima, como o próprio Fernando Pessoa, de certa forma, ele já se queixa, de uma incapacidade de encontrar auditores com capacidades espirituais, de prática e de vivência e de sensibilidade para tomarem-nos na sua dimensão mais profunda, nos seus níveis mais elevados. Portanto, a pessoa tem muitos textos sobre os vários níveis da realidade. Os níveis físico, o nível etérico, o nível astral, o nível mental, o nível monádico, o nível divino. Ele chega a fazer alguns textos, eu tenho aqui, pronto, agora dá sempre um trabalho, encontrar a página certa, portanto vou falar. As próprias pétalas da rosa, as 5 pétalas da rosa, correspondem a esses níveis. Correspondem também a qualidades dentro de nós. E este tipo de desenvolvimento espiritual não foi aceito pela maior parte das pessoas, que ficaram sempre num pensamento extremamente dualista, ou eram materialistas ou eram católicos, e não tinham a sensibilidade para sentir e para ver no mundo espiritual. E é isso
que Antero e Fernando Pessoa têm. Em Fernando Pessoa nós temos casos concretíssimos, ainda ontem falou-se nisso um pouco, mas num sentido que foi mesmo desvalorizado, que foi dito, a famosa carta anti-Anitta, que é um elemento muito importante da Pessoa, quando ele explica o que é que se está a passar com ele, em que ele diz que teve fenómenos de visão etérica e de visão astral, e que está a haver volta e meia certos símbolos, e que sente que estão-lhe a despertar os sentidos internos pelos mestres. Ontem foi desvalorizado como sendo uma influência da teosofia. Não tem nada a ver com uma influência da teosofia. Isto tem com experiências. Ele teve certo tipo de experiências, como ele tem noutra carta, em que ele escreve também, próprio Mário de Sá Carneiro, a revoada de energia astral que lhe chega. Ele está a ter uma situação difícil e o Fernando Pessoa apanha essa energia e vai mais. E, de facto, as cartas do Mário de Sá Carneiro, como as cartas do Raul Leal, passados 50 ou 60 anos ou 70, ainda têm essa carga, porque eu trabalhei com elas, tive a passá-las nas mãos e realmente, sobretudo a do Raul Leal, há cartas que uma pessoa apanha aquela onda de vertiginosa e de certo desequilíbrio. E, portanto, houve essas experiências espirituais, houve um conhecimento do mundo espiritual por experiência direta. E, portanto, Fernando Pessoa vai ter esses contactos com o mundo espiritual e vai desenvolver, então, todo o caminho iniciático que escreve dezenas de textos. Eu já publiquei alguns. De facto, como eu disse no princípio, houve uma oposição de algumas pessoas. Tentava-se ver o Fernando Pessoa como um mistificador e não tentar ver que houve uma evolução espiritual dele. Eu provei isso no meu primeiro livro, mas nunca foi tomado em conta. Portanto, a pessoa chega mesmo, e eu publiquei esse livro, mas continua ninguém a ligar, a pôr as datas em que ele atinge os 3 graus menores da aparentemente distinta ordem temporária de Portugal, como ele afirma no fim da sua vida. Iniciar diretamente na ordem temporária de Portugal, nesta discípula, nos 3 graus menores da aparentemente distinta ordem de Portugal. Esta culminação do Fernando Pessoa, depois de ter pedido, ou ter dito ao Casais de Monteiro que só podia dizer certas coisas, está associada àquilo, está associada a um momento importantíssimo na sua vida, que foi a intervenção pública que ele teve que fazer em defesa das liberdades das associações secretas, nomeadamente da maçonaria. Isto é publicado a partir de uma tentativa do projeto de lei do tal José Cabral, e o Fernando Pessoa sai à estocada. É um homem já fragilizado, não só pelo álcool, como pelo seu isolamento. Morreu-lhe a mãe, houve a segunda separação da Ofélia. Na primeira, o Fernando Pessoa justifica que tem que obedecer a mestres e tem caminho espiritual que ela não sabe. Na segunda, ele já vai só dizer que tem uma obra literária a fazer. Isto implica que, de facto, ele já não conseguiu manter a mesma ligação ou já não tinha tanta expectativa disso. Contudo, ele vai continuar o seu caminho espiritual, apesar de beber um bocado mais de álcool e de estar com o seu coração, a sua parte mais afetiva, menos desenvolvida do que tinha na parte juvenil e que lhe permitiu ter todas essas visões. Ele, no fim da vida, eu publiquei neste livrinho que está aqui alguns desses poemas, que são um ciclo, vários ciclos importantes, por exemplo, Mágica Profética Espiritual. E aqui são poemas de 1934, 35, um dos quais dedicado à Virgem, 3 meses antes de morrer. E fala num dos mais belos, eu vou ler um bocadinho, aliás, eu sei de cor mais ou menos, este até é um dos poucos que sei de cor, que é um ano de pipoca antes de ver, chama-se Superiores Incógnitos. E nunca diz assim, nunca os vi nem lhes falei,
mas eles me têm guiado segundo o que, ainda conhecido, segundo a forma e a lei, tem que ficar ignorado. Pois segue, nunca li o livro oculoso, nem vi o túmulo aberto, mas em meu claustro recluso, vendo o céu só pela luz, senti a verdade perto. Vou estar aqui, pronto, posso explicar um bocadinho. O livro oculoso é o livro de Christian Rosenkreuz, tinha o livro fechado. O túmulo aberto é o túmulo de Jesus, portanto, mas irmãos católicos, ele não viu isso, mas vendo o céu só pela luz, depois fala nos mestres, e depois tem uma parte também muito interessante, que é: mãos do meu anjo da guarda, que bem me guiais com dois, o meu ser que teme e tarda, postas firmes sobre os meus ombros, sei de que eu vejo quem sois. Vou pela noite infiel, sentindo a aurora raiar, por detrás de alguém que me impele, mas já vejo adiante de mim a luz a começar. Este é um dos poemas em que ele, de facto, refere essa noção, essa sensação, essa experiência de estar a ser guiado. E isso acontece muito. Eu, por acaso, não trouxe aqui um texto, tinha lá, como sabem, a pessoa teve as suas tentativas de escrita automática, que depois, a certa altura, em 1915, ele abandona o espiritismo e abandona esse tipo de escrita automática, mas, ao longo da vida, volta e meia, aparecem-nos alguns textos com uma indicação da Lemni Scata, e que é uma indicação de que ele recebeu alguma coisa do nível superior. Ou então, termina com uma inscrição no more words, não mais palavras. Portanto, e recebe qualquer coisa e escreve. Portanto, isto indica-nos que, para tentarmos até ver esta ligação, há muitos poemas do Santos Pessoa. Não sou eu que escrevo, não é que mal, não meu, por exemplo, é se formos ver aos poemas de Fernando Pessoa, e aparece mais de uma vez. Porque Fernando Pessoa estava ligado com a tradição espiritual portuguesa conscientemente, e mais, Fernando Pessoa estava a tentar criar uma ordem espiritual, ou criar uma manifestação da ordem espiritual portuguesa. E é essa ordem para a qual ele, desde muito cedo, tem aspiração, e que depois, ao longo dos anos, tem vários nomes, várias tentativas. Assim, ela aparece-nos como OCP, OTP, OS, Ordem Cristo de Portugal, Ordem Templária de Portugal, Ordem Secreta de Portugal, etc. Isto é muito importante, porque dentro desta tradição espiritual portuguesa, o Fernando Pessoa é uma espécie de retificador da filosofia, da poesia e da espiritualidade. E vai, de facto, tentar fazer isso, mas morre cedo demais, mas deixou o material, bastante material. Mas, de facto, esta mensagem eu também não a puxei muito para fora, tanto mais que eu, ao ser um bocado atacado demasiado, resolvi trabalhar mais no Erasmo, no século XVI, e publiquei um livro, O Adorar a Deus, sobre ele. Publiquei um livro também das